progresso, eles deixam com que a gente aprenda através da nossa vontade, do nosso esforço, com que a gente aprenda a impedir que esses espíritos se intrometam. Claro que quando eles veem que a gente começa a entrar no processo de fazer aquilo que é necessário para fazer com que esse espírito pare de obsediar, eles nos auxiliam. Mas vejam como esse auxílio ele só vem mediante as condições que o médium vai começar a criar. Lembrando a fala do Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você não se ajuda, os bons espíritos não ajudam. Ele deixa que você sofra as consequências das suas escolhas ou da sua vontade fraca, para que você aprenda justamente a ter uma vontade mais firme. Aprenda a ter as virtudes necessárias para não ser obsediado por um espírito desses. Então há um caráter educativo dos espíritos superiores, que permitem com que a gente sofra as consequências das nossas próprias falhas e defeitos, porque senão a gente nunca aprenderia por a gente mesmo. Mas é claro, repetindo, que se a gente começar, o espírito superior notar que a gente está fazendo por onde, eles vão nos ajudar. Mas não que a gente tenha uma visão ingênua de que os espíritos vão sempre, a gente já tratou disso, os espíritos vão sempre nos proteger, não. Como a gente está vendo aqui, novamente, mais um texto de Kardec que mostra que não é bem assim que a coisa acontece. Os espíritos superiores, eles deixam com que a gente sofra as consequências das nossas escolhas, justamente para a gente aprender por a gente mesmo, para a gente ter um mérito dos acontecimentos, né? Então, a ajuda só vem a partir do momento que a gente começa a se ajudar. Então, notem como o processo é justo, é educativo. E também não é ingênuo, porque a gente não acha que basta simplesmente uma mínima vontade para que a gente esteja garantido de que não vai ser obsediado, não. Se a gente não fizer realmente o que é preciso, não ter uma vontade firme, não usar da razão, não pedir, não se colocar na posição de quem está pedindo para os espíritos superiores ajudar. Então, uma atitude de humildade, eles realmente, como um bom educador, eles deixam que a gente, até aprender o processo, que a gente sofra as consequências. Mas então, vejam, a primeira ideia da obsessão simples é um espírito que se intromete nas comunicações, mesmo o médium não querendo. Isso é muito importante de comentar, porque não é que o médium está chamando o espírito obsessor de uma maneira direta, venha, eu quero você, não. Ele não está chamando e o espírito está se metendo e está impedindo ele de se comunicar com outros espíritos. E aí ele coloca de novo ele traz a informação que a gente já tinha visto a ideia disso no outro estudo. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Então eu posso me comunicar com o espírito e o espírito mentir para mim. Isso não caracteriza a obsessão. Da mesma maneira que a gente mostrou no estudo passado, que não é porque um espírito nos influencia para o mal que a gente está obsediado. A gente viu que a obsessão ela tem uma característica muito além disso. Não é uma simples influência, é uma teimosia, uma persistência do espírito. Uma vontade de realmente dominar, de atrapalhar, que vai muito além de uma simples influência. E aqui ele mostra, a obsessão vai muito além do que simplesmente ser enganado por um espírito. O espírito pode me mentir, mas eu não estou obsediado. Aí, para a gente entender melhor a ideia, ele diz, o melhor médium se acha exposto a isso. Vejam, e eu abro esse parênteses aqui, vejam a frase de Kardec, recortem essa frase e vejam o que ele está dizendo. O melhor médium se acha exposto a isso. Por que a gente está salientando de novo isso? Porque vocês estão vendo que nesse estudo sobre obsessão a gente está reforçando essa ideia que o movimento espírita tem equivocado. De que o médium é fantástico, é excelente, então eles
está necessariamente sempre protegido. Ele nunca vai ser enganado, ele nunca vai ser obsediado. Negativo. Nós estamos vendo o melhor médium pode ser enganado. Kardec está dizendo. Claro que, de novo, como a gente já tratou, alguém poderia dizer, mas isso não seria injusto, porque se ele é o melhor médium, ele está fazendo por onde, mesmo assim ele é enganado. Mas muito cuidado, a gente pode estar fazendo por onde, mas como a gente não é perfeito, sempre há falhas, há fraquezas no processo. Então por isso que a gente sempre está sujeito a cair no engano. Por melhor e mais esforçado que a gente seja. E aí os espíritos sempre permitem, sempre podem permitir que isso aconteça, justamente para que a gente vá eliminando essas fraquezas. O mais importante da gente entender de tudo isso é, não há 100% de garantia nessa proteção no processo. Não há 100% de garantia. Nunca há 100% de garantia. Por isso que a gente não pode ter a visão ingênua. Como a gente vai ver, como muitas pessoas tentam defender algumas mensagens ou algumas obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, que é o exemplo do que a gente vai mostrar nesse projeto. Muitas pessoas argumentam, mas a obra do André Luiz não pode estar equivocada porque foi recebida pelo médium Chico. E ele, pelas características que tinha de uma pessoa virtuosa, não poderia ser enganado porque os bons espíritos não deixariam. A gente vai ver que esse raciocínio não procede, a gente está vendo aqui. Porque por melhor que o médium seja, ele não é perfeito. E ele tem fraquezas, ele tem algum ponto fraco que faz com que em algum momento ele possa ser enganado, a mensagem possa ser ruim, ou ele possa ser obsediado. Então não basta simplesmente eu confiar na proteção. E não que os espíritos não possam proteger ou intervir, como a gente mostrou, mas eles deixam os superiores por um caráter educativo, justamente para a gente aprender a distinguir. O nosso erro é interpretar errado a questão da proteção dos bons espíritos. É achar que a gente pode abdicar da análise, da razão, do raciocínio para verificar as mensagens, porque os espíritos vão nos proteger a qualquer custo. Esse é o nosso equívoco. Porque eles não vão nos proteger a qualquer custo. Porque eles não são bons? Não, justamente porque eles são como pais que nos educam. Eles respeitam a lei de justiça. Eles respeitam os acontecimentos para que a gente aprenda também através da nossa própria queda, dos nossos próprios erros. Então é muito importante que a gente amadureça essa ideia de entender a relação nossa com os bons espíritos. Os bons espíritos sempre nos ajudam, mas isso não significa que eles não deixem com que a gente sofra as consequências das nossas próprias imperfeições, justamente para que a gente aprenda e perceba que tem imperfeições e haja para eliminar essas perfeições. Porque senão a gente nunca se livraria dessas imperfeições se, ao agir da maneira equivocada, os bons espíritos nos poupassem das consequências das nossas próprias ações. Isso não seria nem justo. Então é muito importante ter essa visão que Kardec tem nas suas obras da relação espírito superior protegido. Porque a gente sabe que o movimento espírita deturpou essa ideia, principalmente com o médium Chico Xavier. Elas criaram uma regra. Chico sempre vai ser protegido porque ele era uma pessoa bondosa, virtuosa, carinhosa, humilde. Mas a gente não pode fazer esse raciocínio. É isso que a gente está tentando já construir e mostrando aqui os textos. Então ele diz, né? O melhor médium se acha exposto a isso, né? A ser enganado por um espírito mentiroso. No começo, né, principalmente, porque falta aí a experiência, a gente vai ver que à medida que a gente vai se comunicando com os espíritos, a gente vai percebendo com a experiência de uma maneira mais clara e mais fácil quando é um espírito mentiroso, quando ele está se passando ali por alguém que está dizendo a verdade, a gente logo percebe, conforme a experiência. Mas claro que mesmo o mais experiente pode estar enganado. Isso que é o importante da gente lembrar. Por isso que eu sempre vou precisar da análise da mensagem, seja por aquele que recebe e por demais pessoas.
Ele faz uma analogia, do mesmo modo que entre nós, homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Isso é um exemplo muito bom. Às vezes a gente acha que a pessoa é honesta, a pessoa é bondosa, que ela não pode